Pessoal, como combinado, nós vamos estar conversando hoje sobre o que é a dependência química e o que faz com que ela se torne tão importante na vida das pessoas que fazem uso. Dependência química, como eu já disse no vídeo anterior, ela já é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, assim tal como diabetes, hipertensão, bronquite, doenças em que essa pessoa ela vai precisar realizar o tratamento ou cuidado em relação a ela durante toda a vida. Então, assim, o dependente químico ele tem alguns comportamentos típicos, não é? E o que a gente começa a identificar que essa pessoa ela se tornou dependente? Quando o mundo dessa pessoa, entre aspas, a vida dessa pessoa, ela começa a girar em torno da substância. Ela não consegue ficar sem realizar o uso. Não é? Seja diário, semanalmente, porque nós temos muita visão do quê? Que, por exemplo, um dependente químico é aquele que faz uso todos os dias e não consegue ficar sem realizar o uso da substância. Mas nós temos também aqueles dependentes de finais de semana, que é aquele dependente químico que se chega sexta, sábado e domingo não realiza o uso, ele também apresenta a síndrome de abstinência. Então, assim, nós temos que ter um olhar amplo sobre essa questão, porque muitas vezes, assim, até quando eu questionei vocês assim, para a gente poder entender qual é a importância, né, que essa substância tem na vida da pessoa. Porque normalmente é isso que nós, enquanto familiares, nós, enquanto amigos, nós, enquanto empresa, visualizamos no nosso funcionário, visualizamos essa pessoa. Ela tem um grau de importância. Sim, por quê? Porque o corpo já está dependente, fisicamente e emocionalmente sujeito, ele depende da substância, o organismo dele pede pela substância. Eu, assim, quando vou fazer um trabalho com os familiares, eu sempre uso uma dinâmica que eu levo o familiar a pensar em algo que ele goste muito de comer, e eu levo vocês a pensarem sobre isso nesse momento. Pensem assim, em algo que você não consegue ficar sem comer, sem beber se você estiver à sua frente. E aí, diante desse momento, você pensa que essa substância, essa coisa, esse objeto desejado, esse alimento desejado, está passando à sua frente o tempo todo e que você não pode, de maneira alguma, comer, não pode de maneira alguma usufruir, experimentar, saborear essa guloseima, né? O que você imaginou ali. Então, diante desse momento, eu levo o familiar a repensar a dependência, a repensar como o seu ente querido, como o seu amigo, ele se sente diante da substância. Porque, na verdade, já houve uma mudança no organismo dessa pessoa ao ponto de que ele necessita da substância para que ele possa, sim, realizar suas atividades diárias. Nós começamos a ver muito essa questão do uso. O uso normalmente se inicia na fase da adolescência e ela se inicia normalmente pelas drogas lícitas, que seriam o álcool e o tabaco. E dessas substâncias, elas vão partir para substâncias maiores, né? Mais pesadas, vamos dizer assim. Pode acontecer que algumas pessoas comecem o uso dessas outras substâncias sem nunca ter colocado cigarro na boca ou ter bebido? Sim, há uma grande chance de que isso aconteça, mas na maioria dos casos, ela se inicia na fase da adolescência e com o início imediato com o uso das substâncias psicoativas lícitas, que seriam o álcool e o tabaco. Então, assim, são coisas que nós temos que parar para começar a refletir enquanto pessoas e enquanto sociedade, pessoas privadas, no sentido assim, eu enquanto ser humano, sobre o que é a dependência química, o que ela gera na vida desse sujeito, o que ela gera na vida dos seus familiares e da sociedade como um todo. Não é? Eu sempre falo para os familiares que enquanto nós estivermos buscando culpados, as coisas não vão melhorar. Enquanto o familiar estiver culpabilizando o usuário culpabilizando a família, eles não vão chegar em comum acordo. Na verdade, eles são corresponsáveis, né? Tem a sua corresponsabilidade nessa relação. E que, sim, ambos precisam de tratamento. E eu sempre convido amigos, né? Amigos também para estarem participando, para estarem auxiliando nesse processo. A dependência química, ela é uma doença, sim, não é sem vergonhice, como muitos dizem. É uma doença e ela precisa de tratamento. Ela precisa de cuidado, assim como
como uma hipertensão, como uma pessoa que deve parar de comer alimentos salgados, alimentos com sal e demasia, para que ele possa, sim, ter uma vida plena. Como aquele que tem diabetes tem que parar de realizar o uso de alimentos que têm determinada quantidade de açúcar, para que eles possam ter uma vida melhor. Certo? Então, assim, são coisas que nós temos que começar a refletir. Nós precisamos começar a trabalhar para que as coisas comecem a mudar. Então, assim, hoje é o primeiro momento, foi só para a gente estar conversando sobre, mas durante os próximos vídeos eu vou estar aprofundando um pouquinho o assunto. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber algo mais, você pode estar acessando a minha página, deixando a sua pergunta embaixo do vídeo, acessando no privado, conversando comigo no privado, para que a gente possa, sim, estar debatendo, discutindo e conversando sobre. Minha página é Josemara Nunes e eu estou ali aberta para auxiliar vocês aquilo que for necessário. Obrigado pela atenção e até a próxima.